Sabe aquela sensação de que a gente aprendeu na escola um monte de regra de português que não se aplica muito bem no dia a dia? E se essa intuição estiver certa? E se a gente tiver aprendido a olhar para a gramática de um jeito, digamos, meio torto? Pois é, essa é a grande questão, né? Parece que existem dois mundos: o português da gramática, cheio de regras, e o português que a gente realmente fala e escreve. É justamente esse abismo que a gente vai investigar hoje. Vamos começar falando daquela gramática que para muita gente virou sinônimo de matéria chata e de prova difícil. É a gramática da caneta vermelha, sabe? Aquela que nos faz decorar listas de verbos e ficar com medo de falar errado. Uma abordagem que se preocupa muito mais com a forma do que com a comunicação de verdade. E para essa forma de ensinar, a grande linguista brasileira Maria Helena de Moura Neves criou um termo que é perfeito: gramatiquice. É um nome que resume bem essa mania de transformar a língua num jogo de regras que muitas vezes não ajudam em nada na vida real. E qual o resultado da gramatiquice? Bom, a gente conhece bem. Um verdadeiro bloqueio. Muita gente acaba com medo de escrever, de se expressar, achando que a língua é um campo minado de erros. Isso nos afasta do que a língua tem de mais incrível, sua capacidade de criar sentido e conectar pessoas. Mas e se o problema não for a gramática em si, mas o jeito como a gente aprendeu a olhar para ela? Vamos tentar virar essa chave? Olha só que interessante. É a mesma Maria Helena de Moura Neves, mas agora mostrando o outro lado da moeda. Para ela, a gramática de verdade não é um livro de regras empoeirado. Não. É a vida, a pulsação da língua em pleno funcionamento. É algo vivo. Então, o ponto central é que a gente precisa de uma nova definição, e a linguística funcionalista nos dá uma perspectiva que, nossa, muda tudo. E esse contraste aqui é a chave de tudo. De um lado, tem a visão tradicional, que só se preocupa com certo e errado. Do outro, a visão funcionalista, que não quer julgar, quer entender. A pergunta deixa de ser "isso está certo" e passa a ser "para que isso serve? Que efeito isso causa?". É uma virada de 180 graus. E aqui está a definição que transforma nosso entendimento. Gramática é a arquitetura do sentido. Pensa nisso. Não é sobre decorar nomes de coisas, mas sobre entender como as palavras se organizam para construir um significado. É a língua em ação, na prática. Na prática, isso quer dizer que, em vez de só identificar esse é um sujeito oculto, a gente começa a se perguntar, por que quem escreveu escolheu ocultar o sujeito aqui? Que efeito isso cria no texto? A análise fica muito mais profunda. Certo, mas como isso funciona na prática, fora da teoria? Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece e colocar uma lupa em cima. Newsletters, boletins informativos. A gente recebe um monte delas, né? Pois bem, cada newsletter é um pequeno laboratório de escolhas de linguagem, todas feitas com um propósito muito claro. Pensa bem, uma newsletter pode ter 1001 funções. Pode ser para vender algo, para informar sobre uma pesquisa, para engajar uma comunidade religiosa, para educar sobre um tema importante. E isso é fundamental, porque é a função do texto que vai ditar toda a sua estrutura, todo o seu jeito de ser, toda a sua gramática. Vamos ver isso em ação, comparando dois exemplos bem diferentes. De um lado, o site de uma paróquia com seu boletim. Do outro, o de uma ONG que fala sobre saúde sexual e reprodutiva. Só de bater o olho, a gente já percebe que são universos bem distintos. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. O público é diferente, os assuntos são diferentes, os objetivos são diferentes. Por isso, é óbvio que a linguagem, o tom e a estrutura de cada boletim vão ser completamente diferentes. Não existe um jeito certo ou errado no vácuo. Existe o que é adequado e eficaz para cada situação. Ok, mas e a linguagem mais informal? Aquela que a gramática tradicional adora dizer que está errada. Vamos dar uma olhada num caso. Olha só esse anúncio. O design, as cores, os desenhos, tudo aqui já grita que a comunicação vai ser mais leve, mais descontraída. E o texto confirma isso. E aí, galera? #tamo junto? São escolhas que fogem totalmente da norma culta formal, mas elas não estão ali por acaso. Elas têm uma função muito clara. A turma da gramatiquice provavelmente ia torcer o nariz para essas expressões. Mas se o objetivo é comunicar, a pergunta que realmente importa é: essa linguagem está errada para essa situação? E a resposta é um sonoro não. Para o público que esse anúncio quer atingir, essa linguagem não é só certa, ela é perfeita. Ela cria uma conexão imediata, gera identidade e cumpre esse objetivo muito melhor do que um texto todo formal faria. No fim das contas, a língua funcionou. E é isso que importa. E essa citação da Maria Helena de Moura Neves amarra tudo.
Estudar a língua desse jeito tira a gente da superfície, da mania de classificar e nos leva para dentro do texto, para entender as intenções, as estratégias, os efeitos que as palavras podem criar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Se a língua que a gente usa não é uma prova de certo ou errado, mas sim uma ferramenta poderosa para construir coisas no mundo, fica a pergunta: para que serve cada jeito de se comunicar? O que cada escolha linguística está, de fato, construindo?